A palavra a vereadora Mayra, depois o vereador Marco, depois a Carolina Pontes, depois... Eu, presidente. Daí, Presidente. Marcelo e Wagner Barbosa. Só dizendo o seguinte, são 18h26. Às 7 horas, eu tenho que encerrar o expediente. Eu não estou cerceando ninguém de falar, só estou explicando. Tem 5 moções de pesar. Gostaria da ajuda dos senhores vereadores para a gente achar esse problema. Não estou cerceando ninguém. Podem se manifestar à vontade. 7 horas, encerra esse expediente. Tá certo? Com a palavra da vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem. Realmente, quando a gente fala de saúde, eu sempre costumo falar que saúde, em especial a Secretaria de Saúde, não é o telhado de vidro, é a casa toda de vidro, né? Então, nós que somos médicos, nós sabemos que, quando a gente fala de saúde, você fala de um âmbito bem geral. Medicamento, cirurgia, internação, consulta, transporte, tudo, né? Tudo pode fazer parte daquilo quando a gente fala no conceito de saúde geral. Especificamente nessa questão da falta de medicação, realmente concordo com o Jorge quando falou que nós tínhamos uma determinada falta de um determinado número de medicações, foi resolvido, hoje a gente vê que há um aumento maior. E aí cabe naquilo que a vereadora Érica deixou de proposta, que eu acho que é aí onde entra o nosso trabalho, né, como vereador, de realmente a gente estar cobrando, ter esses esclarecimentos, para a gente poder realmente também estar prestando esses esclarecimentos a quem nos cobra. Né? Porque a gente tem que saber por que não tem, não tem, acabou. Não, a gente tem que ter ciência e saber por que aquele determinado medicamento faltou. Existe um site na prefeitura, e aí onde entra o requerimento que eu assinei junto com o vereador Vaguinho. Todo o site da prefeitura e toda essa lei da transparência, temos que ter a preocupação, ou seja, a prefeitura ela tem que ter essa preocupação e alimentar adequadamente esse site. Né? Realmente é verídico que o número de medicações nunca está vigente com as informações que a gente tem. Lógico que tem posto que o estoque é melhor, a funcionária é mais ativa, a gestora daquela unidade ela faz seu trabalho mais adequadamente, o outro não faz tão adequadamente. Lógico que existem várias variáveis quando a gente trabalha com uma secretaria ampla, com várias unidades, vários postos de saúde, são 32 postos de saúde, né? Então as variáveis elas são imensas, mas por esse motivo a gente tem que utilizar, ou seja, o executivo tem que utilizar da ferramenta que é essa questão do site, que ali todos têm acesso no mesmo momento e a qualquer momento. Então a gente não pode ficar sem essas respostas, né? Quanto à questão da medicação, quando é feriado, eu também concordo, essa questão do feriadão, né? Nós brasileiros temos essa triste, né, questão do feriadão, todo mundo vibra com o feriadão, para mim é um atrapalho de vida quando se fala em feriadão, tá? Mas, né, não vem ao caso. Mas existe a farmácia 24 horas, ela é aberta no feriadão. Né? Ela fica aberta não às 24 horas, como ela é chamada, mas ela fica aberta até às 22 horas. Isso é comprovado, acabei de confirmar que ela ficou aberta. Porém, aí fica a sugestão. Como a nossa cidade cresceu muito em termos territoriais e de população, né, com a população, eu acho que fica a sugestão com essa questão do GEM, né, desse site, da gente trabalhar, de realmente, se a gente vai abrir novo ponto, seja no pronto atendimento, que haja uma distribuição, uma outra forma de distribuição de medicamento, né, de outros pontos nesses benditos feriadões quando eles acontecerem. Porque realmente, e muitos, apesar dessa farmácia chamada 24 horas, ela ser aberta há muitos anos que ela existe, muitas pessoas, eu vou chutar, talvez a maioria da população não saiba nem que ela existe.
E ela fica ali, na antiga humanitária, como é chamado. Ela abre aos sábados, aos domingos, todos os dias, até as 22 horas. Inclusive, às vezes, falta remédio em outro lugar, mas você vai ver ali onde o estoque é mais direcionado, é nessa farmácia. Por ela ser central, mas a grande maioria da população não sabe nem que ela existe. Então, acho que é um ponto que talvez ela precise ser divulgado. Outra coisa que precisa ser bem divulgada, a questão do medicamento, da farmácia do popular. Então, determinados medicamentos não vão ser mais distribuídos no postinho, porque tem farmácia popular. Mas as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber aonde ficam essas farmácias, quem são essas farmácias, os bairros e quais os medicamentos que essa farmácia tem, que é gratuito e que tem. Então, ou seja, temos que globalizar melhor e colocar melhor essas informações para a população, né? Então, assim, ou seja, eu acho que nós estamos aqui, independente, como o vereador Rafael hoje falou, independente de partido, independente, né, exercer a nossa função, ajudar naquilo que for preciso. E nós aqui, quanto Comissão da Saúde, quanto médica também, isso faço com certeza as palavras do Marcelo, as palavras do vereador Rafael, né? A gente hoje foi na central de ambulância, que é uma outra história, fomos lá. Então, assim, a gente se coloca à disposição. A gente não só para a gente fiscalizar e dar um monte de requerimento, como a gente fazer sugestões, sentar junto aqui, vir nas comissões junto com o executivo e secretários, e a gente dá as sugestões, porque querendo ou não, é a gente que está na rua, ou sempre à disposição aqui, para as pessoas não se procurarem. Então, acho que a gente está aberto também, acho que a gente não só está aberto, a gente tem que fazer essas sugestões. Lógico que às vezes nem tudo que a gente acha que pode ser feito, porque existe aí todas essas questões de leis, né, burocracia e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que fazer as sugestões sim, e o executivo ele tem que nos ouvir. Muito obrigada. Marcos Xavier. Vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha em casa através do meio de comunicação. Infelizmente, nós começamos o ano com um assunto muito delicado. Nós estamos há 13 meses de um governo que venceu as eleições, no primeiro turno, sabia de todas as problemáticas da nossa cidade e hoje nós estamos discutindo uma cesta básica de 260 e poucos medicamentos, cesta básica essa que aumentou na gestão anterior, que eram 180 medicamentos, foi aumentada essa cesta básica de medicamentos, isso foi um avanço para a população. Nós estamos aqui discutindo a falta de medicamentos ainda, seja ele 5, 10, 15, 20, 30, se nós verificarmos as farmácias ou os pontos de distribuição, talvez nós conseguimos um número até maior, ou não, até um número menor. Mas aquela senhora que mora lá no Abílio Pedro, ela não tem condições de comprar um medicamento, Lu, de R$50, de R$30, de R$10 que seja. E nós temos a prioridade de cobrar para que o governo municipal forneça para aquela senhora esse medicamento. E para isso nós fomos eleitos. Se eu não puder reclamar, se eu não puder questionar a falta de medicamento na nossa cidade, o que eu posso fazer? E eu falo de uma Secretaria de Saúde que não está faltando só medicamento, está faltando o secretário de Saúde. Eu falo de uma Secretaria de Saúde que não tem exames, uma burocracia demais para conseguir um exame, que falta consulta com especialidade, porque a consulta com clínica geral tem por cada chegada de 60 médicos alguns anos atrás. Então nós estamos falando de uma secretaria com vários problemas. Nós estamos falando de uma secretaria que está faltando alguns medicamentos. Nós estamos falando de uma Secretaria de Saúde que não tem ambulância, que o paciente tem que andar na caçamba, porque tem uma pessoa de bom coração e vai lá se prestar a fazer isso.
Nós estamos falando da Secretaria de Saúde, que tem nas redes sociais, frequentemente, os nossos nomes marcados por problemas. E aí volta isso, volta aquilo, faz isso, o tal secretário era melhor. Então, nós não queremos saber, nós queremos soluções. E aqui nós vamos discutir o máximo que for possível, porque é o espaço que nós temos para discutir. A população que nos acompanha em casa, a população que nos acompanha aqui, ou através das redes sociais, que nos votou, que nos elegeu, ela quer da gente o mínimo, que é discutir e cobrar e pedir. E para isso, nós vamos fazer moções, requerimentos, indicações, CPI, o que for preciso, para conseguir uma melhoria. Se não tem dinheiro, que pegue os recursos de outras pastas e coloque na devida pasta da saúde. Eu prefiro que trate a senhora Maria, lá no Abílio Pedro, do que construa um pontilhão para os carros passar. Precisamos do pontilhão. E queremos o pontilhão. Mas não quero que a senhora Maria morra por falta de medicamento. Não quero que a senhora Maria tenha que pagar um exame, como foi dito, R$900, porque o governo municipal não fornece. Ou depois fornecia. Fica confuso. Como nós podemos defender um governo que não transmite para a população credibilidade das suas falas? Eu não tenho plano de saúde, vereadora. Uso o SUS. E sei da dificuldade que é. Nossa cidade teve alguns avanços. Não podemos perder esses avanços. E nós perdemos com o fechamento de 18 pontos de distribuição de medicamento. Quando a vereadora Mayra fala que a cidade cresceu e que precisa de uma política para distribuição de medicamentos, como nós vamos atingir o lado oeste, sudeste? Como nós vamos atingir se nós fechamos o medicamento do posto de saúde do Nossa Senhora da Dores, o posto mais novo que tinha? Nós fechamos a farmácia de lá. Por quê? Eu não sei, não posso dizer. Lá tem espaço, doutor Marcelo. Lá tem prateleiras, tem ar-condicionado. O que precisa? O tal de GEI veio para melhorar a situação da nossa... GEI, né? É isso? Uma parte, é isso vereador. aí. O tal de GEI veio para melhorar a distribuição e controle do medicamento. 1 ano e 3 meses. Está faltando medicamento. Uma parte, vereador. Só um minutinho para concluir, vereadora. E te falo que nós, vereadores, devemos ficar muito atentos com a saúde da nossa cidade. E para isso, nós vamos brigar, gritar e discutir e conversar, se assim for preciso. Espero que a população de nossa cidade se une para a melhoria da saúde da nossa cidade. E é assim que eu inicio o ano após o carnaval, como foi dito. Nós já começamos esse ano há muito tempo. Quem não recebe o WhatsApp, Facebook, ligação, por causa de Y ou aquilo que está faltando? Nós trabalhamos frequentemente e vamos trabalhar muito se for preciso. Quanto mais se for preciso. Mas precisamos saber com qual equipe nós conversamos. Quem que é o responsável? É o secretário interino? É o vice-prefeito? É o prefeito? Quem que é o responsável para nós discutirmos na íntegra? Nós estamos com os moradores da SECAP aqui, que recentemente estiveram aqui, porque fechou lá a unidade de saúde à noite. O posto de saúde foi fechado lá, Boa Vista, Vila Queiroz. Não tinha condições? Poderia abrir em outro lugar? Ou não tem casa para alugar? Aqui fica a minha indignação. Cedo espaço para a vereadora. Senhor presidente, nobres pares, 2 colocações eu quero fazer.
foi citado aqui com relação à Unifarma. Inclusive, cheguei até a ligar para o Silvio para me falar sobre isso. A Unifarma, inclusive, eu quero deixar claro aqui, que a Unifarma, o Silvio foi absolvido, tanto ele quanto o secretário, com o parecer do Ministério, inclusive o Ministério da Saúde, elogiando todo o trabalho que foi feito. Então, isso foi arquivado, não se fala mais nisso. Certo? Foi arquivado. Quem é ousado vai acontecer muito isso mesmo, vai ter muito processo. Agora, se ficar parado, talvez não. Mas se fizer alguma coisa, a gente sabe que vai acontecer isso. Todos os prefeitos vão ter. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. E a outra fala minha, eu queria falar, inclusive, não sei até quando, né? O nosso representante do prefeito vai aguentar defendendo a pessoa que não tem condições realmente de defender. Porque, como disseram aqui, ele foi eleito, até aí eu concordo, foi eleito mesmo, ele foi eleito, só que faça por merecer, né? Foi eleito, mas faça o trabalho, né? Quando eu falei hoje, a minha indignação é exatamente pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo desespero, gente chorando, pedindo pelo amor de Deus. Então, eu sou assim mesmo, eu não aguento, eu me envolvo, eu choro junto. Não tem como eu ficar à parte não vendo isso. Só mais um minutinho que ele teve mais tempo. Eu gostaria de ter o tempo que o Jorge teve quando ele falou a mais. Então, por favor, eu peço ao senhor prefeito, inclusive, eu gostaria de fazer uma fala aqui no seguinte sentido, que é melhor... Vou dizer assim diretamente, Jorge, que é melhor nós não falarmos do passado, Jorge, que inclusive você, inclusive o prefeito e mais alguns vereadores, sabe exatamente o que aconteceu nessa casa quando o Silvio foi cassado. Sabe exatamente. Queriam tirar ele porque o trabalho era muito bem feito e realmente você sabe outras coisas a mais. E outra coisa também que eu gostaria de falar... o seu tempo já esgotou, foi por esgotado, favor. sim. E o Silvio sabe tanta coisa do passado, né, Jorge? Por favor, vereadora, por favor. Pessoal, tá? Por Vamos favor. deixar quieto, que daí Por favor, a gente vereadora. pode começar a falar de igual para igual. Por favor, vereador. Não, uma parte, Marquinhos. Eu também queria depois uma parte. Só para terminar, tá terminando, Marquinhos, só quero fazer... Já que nós estamos vendo que todo esse problema continua, eu quero fazer um pedido aqui, por que não chamamos de novo o secretário? Para ele falar de novo sobre o GEM. Que já faz um ano que já está aí, vamos fazer de novo uma audiência pública para explicar, porque me perdoa, Jorge, é defender o indefensável mesmo, porque continua faltando remédio. Obrigado, Marquinhos. Só para finalizar... Já está finalizado o seu tempo, senhor Marcos Xavier. Eu tenho 10 segundos ainda, presidente. Não, claro. Senhor. Não tem secretário de saúde, não tem como chamar o secretário de saúde. Mas eu dou o tempo aí para a vereadora Érica, se tiver assim. A palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, antes de começar a valer o meu tempo, uma parte a vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, vereadora Carolina Pontes. Quando falei aqui e disse sobre a Unifarma, fiz um comentário que realmente o secretário sofreu uma ação e provavelmente o prefeito então, creio eu que de uma movimentação do Ministério Público, não tenho certeza, falando sobre, se bem me lembro, sobre terceirização da saúde, embora eu tenha conhecido o sistema e gostava do sistema Unifarma e foi absolvido. Realmente, naquele tipo de sistema, havia toda essa colocação que o vereador Rafael falou referente ao uso do medicamento, qual porcentagem havia, era até bem complexo, havia até uma grande dificuldade de se trabalhar dentro desse sistema. Infelizmente, na época, não foi... Teve muitos problemas de reclamação do Ministério Público, até falando que era uma terceirização da área da saúde. Então, foi essa a minha colocação. Muito obrigada, vereadora. Imagina, vereadora. Só gostaria de fazer algumas colocações, nada muito diferente daquilo que eu já tentei contribuir no momento que o vereador Lemão concedeu a parte, mas antes, algumas considerações preliminares que eu acho interessante. Obviamente, isso aqui é uma casa política e muito se fala no tom político quando um vereador vai falar com o outro. Eu só acho que nós precisamos ter, sobretudo, respeito nas colocações. Isso eu já falei várias vezes, por diversas vezes. E fazer algumas considerações também fáticas, né?
É lógico que a gente vai se valer um pouco de um tom político, uma hora ou outra. Por exemplo, do vereador Marco Xavier, a quem eu muito estimo, fez aniversário aí pertinho de mim, mas a forma com que ele se remete ao secretário interino Gil, dá a impressão que o governo Radiche não teve secretário interino da Saúde. O doutor Marco Aurélio, advogado, ficou por 4 meses no ano de 2013, porque também não tinha secretário de saúde. Então, às vezes, a forma com que se coloca acaba até ofendendo, e aqui não tem procuração para defender o Gil, mas ele está em uma situação tentando fazer aquilo que é possível para tentar resolver a situação. O doutor Marco Aurélio também é advogado, colega de profissão. Quando ele foi nomeado secretário interino da saúde, eu olhava e falei, meu Deus, o que o doutor Marco Aurélio está fazendo na área da saúde? Um governo, inclusive, marcado, o governo Radiche, marcado pelas clássicas mortes por dengue. Então, assim, nós sempre tivemos problemas caóticos com relação à saúde na nossa cidade. Eu só acho que, às vezes, a forma de colocar, em Limeira não tem secretário de saúde, acaba soando de forma desrespeitosa. Tem. Juridicamente, hoje o Gil responde que ele é secretário interino. Ele não é médico, ele não é conhecedor da área. Todas essas ressalvas, elas podem ser colocadas. Mas eu acho que, às vezes, nós colocamos de uma forma pejorativa, como se Limeira estivesse completamente abandonada. Uma parte, vereadora. Claro, concedida, vereador. Entendo perfeitamente a sua fala e só vou retificar a sua fala. Eu não disse em nenhum momento que o secretário interino Gil não tenha competência para estar lá. Se ele tem a competência, e já disse até em meios de comunicação, que é uma pessoa de extrema acesso para com os vereadores, que ele assuma de fato. E eu jamais vou criticar uma pessoa por ser secretário, porque não é médio, porque não é da cidade, ou por alguns motivos ou outro. Conheço muitos secretários que não são da cidade, são excelentes secretários. Conheço pessoas que não são da área, são excelentes secretários. E aqui, se o Gil tem a disponibilidade, está feito aqui, que o prefeito nomeie e ele comece a trabalhar já. E na outra gestão, realmente, o secretário Marco Aurélio também assumiu a função e eu fui um dos que criticava, logo em seguida apareceu um outro secretário. Problemas da saúde sempre vai ter, mas não podemos esquecer que há um ano, 13 meses, nós não podemos ficar lembrando dos antigos governos. Não, mas é necessário fazer essa comparação, até porque o único secretário da saúde médico que o governo Radiche teve, ele acabou sendo tirado pela justiça. Então, a gente precisa fazer essa lembrança, essa advertência. Entendi o posicionamento, inclusive, do vereador, foi respeitoso com relação ao Gil, mas é que muitos de nós, pelo menos eu ouvi várias vezes nesse plenário, que Limeira não tem secretário de saúde. Interinamente, sim. Nós temos um secretário de saúde hoje que responde, inclusive com os seus próprios bens, porque nós sabemos que o secretariado acaba respondendo de forma solidária com o prefeito por ser cargo de gestão executiva. Com relação ao processo da Unifarma, eu só gostaria de fazer uma consideração, vereadora Constância. O prefeito Silvio Félix foi absolvido em primeira instância, mas condenado em segunda instância. Tá? Eu tenho até, inclusive, os autos aqui. Ele foi condenado em segunda instância. De fato, em primeira instância ele foi absolvido, na segunda instância ele foi condenado com relação à Unifarma. Mas também aqui não faço juízo de valores com relação a isso, porque uma fala da senhora foi muito oportuna com relação ao fato de quem está em cargo público está sujeito a processo. Uma parte concedida, vereadora Constância, mas eu peço que use apenas 1 minuto para eu poder concluir minha fala. Não, uma parte. Realmente, essa resposta eu vou dar para você, não nesse momento. Eu realmente vou ver os advogados. Não é isso que tem passado para mim. É lógico que a senhora tem todo esse conhecimento, que é a sua área, inclusive. Mas a forma como é colocada aqui, que só eu faço política, isso me incomoda, entendeu? E não quero que ninguém fique ensinando a fazer política aqui. Eu faço a política do jeito que eu quero, e a forma que eu quiser falar aqui, eu falo mesmo. É uma casa onde eu represento as pessoas e vou continuar sempre falando. Agora, se vai usar esse ano, que é um ano de eleição, para ficar me provocando, vai levar, porque tem muita gente aqui que a gente tem muito o que falar também. Então, por isso, eu só peço para tomar cuidado as pessoas quando vão jogar pedra, para ver se está realmente, né, com espelho, se o vidro está em ordem, porque a gente sabe também de muita coisa. Então, vamos com calma. E com relação a essa colocação sua, eu vou verificar e te respondo. O importante é que já passou por um instante. Mas, enfim, a segunda instância, nós estamos ainda na segunda instância. Com certeza, tá? Então, vou te responder isso no momento certo. Eu respondo para a senhora
Está encerrado o seu tempo, Dona vereadora. vereadora. Ok, vereadora, não, eu só gostaria de fazer essa colocação, porque eu acho que, embora seja uma casa política e cada um faça defendendo, sim, suas bandeiras e suas pautas, nós temos que colocar essas defesas com informações factíveis, com informações verídicas, com informações verdadeiras. Agora, também me preocupa a forma com que a senhora coloca essas insinuações com relação aos pares e a forma, da minha parte, eu coloco que não houve nenhuma intenção de provocação e nem houve nenhuma tentativa de desqualificar. Pelo contrário, ainda reitero o fato de que acho que todas as pessoas que estão em cargos públicos, principalmente os eletivos, estão sujeitos aos processos, estão sujeitos à evidência da imprensa, e é uma coisa que nós temos que aprender a lidar, né? E da mesma forma que a senhora coloca, né, essas considerações, eu também acho desrespeitoso muitas vezes a forma com que se coloca frente ao prefeito, ao Poder Executivo e frente até a alguns colegas. E também não tenho aqui pretensão de ensinar ninguém a fazer política, até porque eu estou aprendendo, sou a mais jovem da casa, tenho muito a aprender ainda. Bom, agora com relação aos apontamentos do ponto de vista técnico, volto a dizer aquilo que passei na parte que o Lemão me concedeu de uma forma muito gentil. O fato de que são problemas distintos categorizados aqui na saúde. E esse, em específico, é com relação, pelo menos do Daflon e outros medicamentos, foi com relação ao contrato administrativo que não foi cumprido. Houve um descumprimento de contrato e aí sim temos que cobrar o executivo com relação às medidas judiciais cabíveis para o adimplemento do contrato. Ou seja, para que o laboratório que ganhou essa licitação, que saiu vitorioso nessa licitação, dê um manifesto por escrito, um posicionamento e arque, porque é muito bom fornecer para o poder público. Haja vista que é um dinheiro marcado, é um dinheiro que vem. Então, já que fez jus ao processo licitatório, que cumpra o contrato, para que o executivo não passe por uma circunstância dessa. Não creio que nenhuma pessoa investida dentro de um cargo eletivo queira passar por uma situação dessa, até porque nós somos cobrados. Nós somos cobrados quando fazemos qualquer tipo de manifestação e defesa. Me limito bastante a falar da área da saúde, é que essa questão de medicamento, eu fiz questão de ir atrás, porque as reclamações foram intensas, como os vereadores aqui já colocaram antes, mas não sou da área da saúde, não é um ponto que eu tenho tanto conhecimento. Temos médicos aqui que já falaram e falarão também, falam muito bem sobre o assunto. Obrigada, presidente. Antes da palavra do vereador Marcelo Rossi, a matéria para ler. Substitutivo 2 ao projeto de lei 257/2017. Dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no município de Limeira e dá outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda aditiva número 5 ao projeto de lei 222/2016. Acrescento o inciso ao artigo 4º do projeto de lei número 222/16, que estabelece o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no município de Limeira. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes e essa emenda prejudica o item 3 da pauta. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei 335/2017. Modifica a redação do artigo 10 do projeto de lei 335/2017, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento de Limeira, FMDL, e dá outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Essa emenda modificativa prejudica o item 10 da pauta. Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei 335/2017. Modifica a redação do artigo 17 do projeto de lei número 335/2017, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento de Limeira, FMDL, e dá outras providências. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes e já prejudica o item 10 da pauta. Emenda modificativa número 8 ao projeto de lei 335/2017. Modifica a redação do artigo 9º do projeto de lei número 335/2017, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento de Limeira, FMDL, e dá outras providências. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes e o item 10 já está prejudicado.
Emenda modificativa número 9 ao projeto de lei 278/2017. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 278/2017. Vereador Estevão Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa número 10 ao projeto de lei 278/2017. Modifica a emenda do projeto de lei número 278/2017. Vereador Estevão Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Agora sim, doutor Marcelo Rossi. Alô. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, os demais meios de comunicação que nos acompanham. Eu queria amenizar um pouco esse conflito todo aqui, cumprimentando aqui o vereador Marco Xavier, cumprimentando a vereadora Carolina Pontes pelo aniversário. Desejo a vocês muita saúde, sucesso, paz, tranquilidade, harmonia, vida longa e próspera, porque todos merecemos e precisamos, né? Vocês têm se demonstrado parceiros, né? Muito solícitos, nos ajudando, nos orientando, conversando, e é uma honra poder agraciá-los aqui, nessa data que vocês comemoram anos e anos de vida, e que perpetuem por mais anos. Foram muitas as colocações aqui expostas. Eu acho que falar como o meu nome foi citado pela ilustre vereadora Constância Félix, eu me vi no direito também de dar a minha manifestação, de dar a minha colocação. Não me olhe com essa cara de contrariada, não. A gente vai chegar lá. E muitas colocações foram pertinentes das que foram expostas aqui. Eu me sinto no dever e na obrigação e na honra de pontuar algumas coisas que aqui o doutor Rafael Camargo colocou, com relação à época da vinda do prefeito e do vice-prefeito, até então, doutor Gerson. Eu fui o único vereador entre todos vocês aqui a votar a favor do projeto, do fechamento desses 18 postos. Por quê? Como médico, eu tenho minhas convicções, eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha experiência, como a doutora Carolina Pontes sempre coloca, a se limitar no que aquilo que a gente sabe, no que a gente desenvolve. E eu me senti muito à vontade na ocasião, me sinto hoje muito à vontade para poder proferir algumas coisas, alguns conhecimentos adquiridos. Eu tenho 24 anos de formado, eu acho que eu tenho um pouco de embasamento. E eu achei na época, a vereadora Constância Félix, a proposta muito inovadora. Até então, o doutor Ricardo Martins, que era o secretário de Saúde, ele esteve numa visita na Secretaria de Saúde, na Prefeitura Municipal de Bauru. Eu não sei se isso é de conhecimento de vocês, doutora Mayra, a senhora me corrija se eu estiver errado, e foi visitado a implantação desse sistema naquela cidade. E os frutos colhidos foram muito promissores, foram muito produtivos, foram muito bons, para podermos fazer levantamento, vereadora Carolina Pontes, de doenças, de números estatísticos, isso que o vereador Vaguinho colocou muito bem, com relação ao controle dos medicamentos, vereador Vaguinho, que é uma coisa também que a doença ela é sazonal. Às vezes, você faz a programação para 5.000 tipos de antibióticos, a cefalexina. Só que estamos numa época, muitas vezes, de rinites, de infecções, sujeitos à perda do controle de doenças, no caso, uma epidemiologia de uma doença viral. Então, às vezes, isso quebra realmente todo um planejamento. A medicina não é uma prática exata, ela é variável, as doenças são variáveis, as circunstâncias externas são variáveis, então, sofrem muitos processos. Eu estava semana passada no gabinete do secretário de saúde interino, o Gil. Eu fui falar sobre o meu projeto do Alzheimer. E ele me recebeu mostrando uma pilha de processos desse tamanho, assim, maior do que eu, vereadora Constância, em cima da mesa. Ele falou, você sabe o que é isso? Eu falei, não faço a mínima ideia. Isso, vereadora Carolina Pontes, são processos judiciais, o qual a prefeitura precisa acatar. Recentemente, nós vimos nos jornais que a prefeitura, a judicialização, que a prefeitura era obrigada a pagar pão, bolo e bolacha de maisena para uma munícipe.
Até aí, eu acho louvável, eu acho justo. A saúde é um direito de todos. A aquisição, muitas vezes, a um plano de saúde, a um medicamento, como bem colocou o vereador Marcos Xavier, é de suma importância. Você pagar R$900 por um exame. É um absurdo isso, vereador. Eu concordo com o senhor. Mas eu acho que isso é um absurdo também, você ser obrigado a ter que fornecer água de coco, a palavra era essa, eu estava procurando um termo, absorvente. Então, meu Deus, independente de se está havendo erro de gestão, nós temos muitos outros problemas, vereador Marcos Xavier, que vêm de encontro, que vêm na contramão. Isso quebra qualquer gestor. E eu acho que eu vou estar sendo muito omisso, não dando essa contribuição. Eu acho que nós temos que vislumbrar uma saúde de acessibilidade para todos. Quando nós passamos, vereadora Constância, por implantações, por criação de sistemas, como é o caso desse que vem sendo tentado, como esse que vem sendo aplicado, doutor Rafael Camargo, a gente passa por perdas. Nós sabemos, nós trabalhamos, doutora Mayra, nós trabalhamos também num serviço privado. E quantas vezes, quando quisermos instituir o prontuário eletrônico, quantos nãos dos colegas nós ouvimos contrário? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou perder tempo de ficar digitando, eu não sei mexer com informática. Hoje, nós sabemos que esse sistema é o melhor de todos, a digitalização dos exames de imagem. Então, tudo, doutor Rafael, traz preço. Lamentavelmente, quem sofre é a população, quem sofre somos nós, por ouvir calúnias, difamação. Eu fico muito ressentido, vereadora Constância, quando eu ouço acusações feitas contra a senhora, contra a sua família, contra a pessoa do Silvio Félix. Eu fico muito sentido quando ouço acusações proferidas por nosso prefeito. Somos todos seres humanos, temos família por detrás disso. Acho que está na hora da gente, não querendo fugir desse tema, que eu acho que é o argumento principal, mas a gente precisa mudar um pouco o discurso. Eu acho que a gente precisa começar a dar propostas. Eu, já desde a sessão passada, eu estou com 2 requerimentos para serem lidos. Infelizmente, senhor presidente, pelo tempo, pela escassez do tempo, né, e pela importância desses debates, que eu acho que contribuem muito, todos crescemos com esse tipo de debate, todos aprendemos com esse tipo de debate, fazendo justamente um requerimento para poder saber qual o número de profissionais, Marcos Xavier, vereador, que está faltando, qual é a fila de espera, qual é a fila de exames, que eu acho que são importantes. O médico, ele não trata exame, ele trata paciente. Mas o exame, ele gera uma assertividade maior no diagnóstico, ele gera uma condução melhor no diagnóstico, uma economia maior no diagnóstico. Então, isso é muito importante. Eu não sou contra o Mais Médico, jamais fui, até porque são colegas. Mas uma crítica a alguns desses colegas que estão aqui, que são muito bem-vindos, muito queridos. Eu tenho colegas, né, tive a oportunidade de conhecer, compartilhar experiências, inclusive. A solicitação de exames é uma coisa absurda. Eu estou falando agora, doutor Rafael, doutora Mayra, para médicos. Se você está com uma suspeita de uma pedra, de uma nefrolitíase, que é uma pedra no rim, vamos direcionar o ultrassom para vias urinárias, rim, bexiga, ureter. O que acaba acontecendo? Acaba tendo ultrassom do abdômen total. Então, isso também tudo vai sobrecarregando. Então, o senhor vê, vereador, quantos detalhes nós temos para poder ser ajustados também. Eu acho que se tem um lado, recentemente aí nas redes sociais, esse final de semana, o caso daquela menina, né, que teve o pé, vou chamar de olho de peixe. O que houve aí? Houve falha no atendimento. O posto, ele precisava ter um dermatologista. Você vai até o posto, tem que ter um dermatologista, vão marcar. Não é urgência, não é emergência, é um procedimento ambulatorial, mas com a respectiva retaguarda de termos o profissional, para poder agendar e fazer o tratamento devido, o tratamento humanitário que as pessoas precisam. Então, senhor presidente, eu acho muito oportuna essa discussão. Eu acho que nós precisávamos abrir um espaço maior para poder defender nossas ideias. Ninguém está defendendo ninguém. Eu sempre me coloquei aqui como um vereador, eu não sou da oposição e também não sou da situação. Eu sou um vereador independente. Eu vou votar com a população e eu vou votar com as minhas convicções.
Eu acho que se a saúde está passando por um momento delicado, vereador Jorge de Freitas, nós temos que nos unir e ajudar, nós temos que construir. Nós não temos que simplesmente... Alô? Nós não temos que simplesmente fazer críticas. As críticas são importantes, vereadora Constância. Nós não podemos nos calar, mas precisamos ser mais construtivos, nós precisamos dar a contribuição e o nosso conhecimento prático, político, gestor de saúde, no sentido de contribuir, no sentido de agregar. Afinal de contas, aqui o partido nosso, o vereador Wagner Barbosa sempre coloca isso, nosso partido é o povo. Então, vamos tentar... Vou ter um minuto, nem isso, presidente. Vamos tentar concentrar nossas energias em soluções. Vamos tentar, vereadora Érica Tanque, unir nossos esforços no sentido de galgarmos a melhoria da qualidade da saúde de nossa população, que com certeza todos clamam por melhorias. Então, eu acho isso importante, senhor presidente, e eu acho que precisaria ser feito mais debates como esse. Obrigado. Infelizmente, devido ao tempo, gostaria de saber se tem alguém mais. Wagner Barbosa para discutir, quem mais? Jorge Freitas. Esse requerimento vai passar para a próxima semana, com a palavra do Wagner Barbosa. Nesse exato momento, a gente abre o espaço para a tribuna. De acordo com o artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa, eu interrompo a sessão para recepcionar o subtenente Franklin, novo chefe de instrução do Tiro de Guerra de Limeira, que irá se apresentar aos vereadores e ao público que nos assiste. Eu peço ao vereador Toninho Franco que faça adentrar o subtenente Franklin ao plenário da Câmara Municipal de Limeira. Subtenente, é um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal de Limeira. O senhor tem 5 minutos. Ok, o prazer é todo meu. Para se apresentar à nossa cidade. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou o subtenente Franklin, atual chefe de instrução do Tiro de Guerra daqui da cidade de Limeira, juntamente com o primeiro sargento Dias, instrutor aqui do Tiro de Guerra de Limeira. Gostaria de, em nome do senhor José Roberto, José da Mix, mais conhecido, presidente desta ilustre casa, e senhor Antônio Franco de Moraes, nosso Toninho Franco, vereador que nos disponibilizou este espaço para podermos nos apresentar e expor um pouco do nosso trabalho junto ao Tiro de Guerra, bem como a finalidade do TG na cidade, em nome dos quais agradecemos a presença de todos. Quero dizer que é uma honra poder servir à sociedade limeirense, colaborando à frente do Tiro de Guerra nas diversas atividades aqui realizadas juntamente a nossos atiradores. O principal objetivo do Tiro de Guerra é a formação de reservistas para o Exército, tendo também como ação subsidiada a formação de verdadeiros futuros líderes comunitários. Dos quadros do Tiro de Guerra, senhores, surgem frequentemente futuros líderes da sociedade, empresários, membros da Justiça, do Ministério Público, políticos, profissionais, liberais, educadores, enfim, indivíduos que possam agir concretamente e com cidadania nas suas comunidades. São importantes formadores de opinião, que tiveram em sua formação a consolidação de seu caráter, uma forte carga de instrução e de princípios republicanos e democráticos, desejável para a formação de uma sociedade mais justa. Tenham certeza que eu, assim como o sargento Dias, faremos o melhor à frente do Tiro de Guerra nas atividades previstas pelo nosso escalão superior, bem como nos apoios que forem necessários junto à Prefeitura e à sociedade. Quero ainda deixar o Tiro de Guerra
à disposição das autoridades e da sociedade de Limeira para apoiar no que for possível e necessário. Por fim, não quero tomar muito tempo dessa casa, tenho visto aí o adiantado do tempo aí dos senhores. Quero citar a minha esposa e companheira de longa data, a senhora Michele, sentada aqui à nossa frente, que é natural aqui da cidade de Campinas, cidade por onde eu servi por 12 anos, fato este que me motivou ainda mais a retornar a esta região, pois eu sou natural da cidade de Fortaleza, no Ceará, onde eu servia atualmente lá no Hospital Geral de Fortaleza. E acabei retornando a essa excelente região aqui, principalmente podendo agraciar também a minha esposa. Muito obrigado. É fato esse que me motivou, então, a retornar a esta região e que me dá ainda mais forças para me dedicar aos trabalhos a serem realizados junto ao tiro de guerra. Mais uma vez agradeço a presença e a oportunidade de estar nos apresentando aqui nesta ilustre casa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Quero agradecer ao subtenente Franklin, também ao sargento Dias. Seja sempre bem-vindo, viu, sargento? E eu suspendo a sessão por 1 minuto, para a gente fazer uma foto com o subtenente e com o sargento Dias. A sessão está suspensa. Está reaberta. Nesse exato momento, a Câmara Municipal de Limeira tem o prazer de receber a senhora Alessandra Begali Zamora, o qual discorrerá sobre o movimento social Vai Lucas. Érica Tanque, por favor. Senhora Alessandra, é uma honra tê-la na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, lembro que a senhora é responsável pelos conceitos que aqui emitir e deve usar sua fala respeitando o público aqui presente, bem como os vereadores. A senhora tem 10 minutos para falar sobre o assunto que a trouxe nessa casa e com muito prazer a gente recebe. Obrigada, presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Alessandra, eu sou... não estou acostumada, me desculpe, é a minha primeira tribuna. Se eu der algum fora, vocês me perdoem. Vamos lá. Eu sou a mãe do Lucas, eu não sei se vocês já ouviram falar no meu filho. O Lucas era meu único filho, ele tinha 10 anos e em setembro do ano passado ele participou de uma excursão com a escola em que ele estudava, em Campinas, que é a nossa cidade, aqui para a fazenda em Cordeirópolis, a fazenda Ibicaba. Durante o passeio foi servido um lanche, um cachorro quente. O Lucas se engasgou e não foi socorrido. Os profissionais que acompanhavam o passeio não tinham nenhum treinamento em primeiros socorros e chamaram o SAMU, que demorou cerca de 8 minutos para chegar ao local, mas 8 minutos para quem está com as vias aéreas bloqueadas, é claro que quando o SAMU chegou, o encontrou com sinais de morte cerebral. Ele estava no colo da professora, de bruços, sem nenhum sinal de ter sido feita a manobra de desengasgo e muito menos a massagem cardíaca, que precisa acontecer quando um coração para. Diante disso, ele foi socorrido aqui para o Hospital de Limeira, para o Hospital da Unimed, em primeiro lugar, depois foi transferido para a Santa Casa, mas 2 dias depois ele faleceu por complicações decorrentes da asfixia. Passado o primeiro mês em que eu nem saía mais da cama, nós fizemos uma página no Facebook contando o que aconteceu, no intuito de relatar para a comunidade o que tinha acontecido com a gente e de alertar os pais de que talvez as crianças não estejam tão seguras como a gente imagina nos ambientes que elas frequentam, porque as pessoas não são preparadas para socorrer em caso de acidente. Em 48 horas, nós tínhamos 5.000 seguidores
e mais de 50 relatos pelo Brasil todo de casos muito semelhantes. O tempo foi passando, nós já estávamos em novembro e nos ocorreu essa ideia. Por que lá ninguém sabia socorrer o Lucas? Porque não é obrigatório um professor saber prestar primeiros socorros. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para capacitar esses funcionários a fazer um primeiro socorro, que é um procedimento para leigos, não para profissionais da área de saúde. O senhor é médico, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Para leigos. Encontramos muito pouca legislação a respeito e eu procurei a Câmara em Campinas, contei a história que tinha acontecido, eles até já sabiam, porque foi um fato que foi muito comentado na nossa cidade. E a Câmara de Campinas fez, então, um projeto de lei, que eles apelidaram de Lei Lucas, no intuito de se capacitar professores e funcionários nas escolas, nas creches, nos berçários, a prestar primeiros socorros aos alunos em caso de necessidade. Foi então que eu descobri que a vereadora Érica Tanque já tinha feito um projeto de lei nesse sentido, aqui em Limeira, motivada inclusive pelo que aconteceu com meu filho. Então, eu entrei em contato com ela e contei que estava nessa mesma luta em Campinas e que pretendia levar a outros municípios. Então, a vereadora prontamente me atendeu, me acolheu, e o projeto de lei aqui é o que a gente está discutindo hoje, esperando a aprovação de vocês, para que seja possível que se capacite, então, os funcionários em primeiros socorros. A nossa luta pela página no Facebook continuou crescendo. Hoje são 135 mil seguidores. Nós já conseguimos levar o projeto da Lei Lucas a pelo menos 330 municípios pelo Brasil todo. 8 estados, então nós temos 8 assembleias legislativas já trabalhando no projeto da Lei Lucas também. E no dia 6 de fevereiro nós conseguimos protocolar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o projeto da Lei Federal, para que se consiga atingir a todos os municípios no país. Por que é tão importante os primeiros socorros? Eles nunca vão substituir o socorro médico e profissional, isso é muito importante. Mas nós sabemos que nem sempre o socorro médico está ali tão próximo. Então, quem são os adultos ou quem são as pessoas que estão mais próximas de uma vítima no caso de uma criança? Normalmente, a gente pensa em escola, porque é onde as crianças ficam a maior parte do tempo, ou uma boa parte do tempo, todos os dias, sem os pais estarem juntos e de forma obrigatória. Você não escolhe levar ou não o seu filho à escola, ele tem que ir. Então, no caso de um acidente, nós entendemos que os professores, os auxiliares, os monitores, o tio que fica na portaria, seriam os adultos mais próximos de prestar um atendimento de leigo, mas ainda assim um atendimento de primeiro socorro para aquela criança. Enquanto alguém chama o SAMU, chama o bombeiro ou chama um médico ou um enfermeiro que possa estar por ali. No caso do Lucas, se ele tivesse recebido um primeiro socorro, eu tenho certeza que o desfecho teria sido diferente. Talvez ele tivesse ficado com sequelas, né? Mas 8 minutos até o SAMU chegar, mais o tempo em que demorou para se identificar o que estava acontecendo e chamar esse SAMU, foi suficiente para que ele realmente não resistisse. Né? Se tivesse ali alguém ao lado que soubesse fazer a manobra de desengasgo, que soubesse fazer uma massagem cardíaca, mantendo ele vivo até a chegada do SAMU, eu não estaria aqui hoje. Então, Limeira ficou para mim como uma cidade onde eu vivi os piores momentos da minha vida. Eu entreguei em Campinas uma criança saudável, num ônibus escolar, feliz da vida, porque estava esperando por esse passeio o ano todo. E eu encontrei no hospital da Unimed, aqui de Limeira, um corpo.
Eu cheguei a conversar isso com a médica, eu falei para ela, esse não é o meu filho. E ela ainda consultou o prontuário para conferir o nome dele. Eu falei, não, a senhora não entendeu. Aqui está o corpo do meu filho, mas não o meu filho. E foi depois o que realmente isso se confirmou, com os exames, a detecção da morte cerebral e depois a morte por fim. Eu gostaria de ter aqui em Limeira outras lembranças. Eu não quero ficar com essa última lembrança horrível dessa cidade. É a primeira vez que eu volto aqui, esses 4 meses e meio. E eu gostaria muito de sair daqui hoje com um primeiro passo dado, porque a Lei Lucas ainda não foi aprovada em nenhum município. Todo esse trabalho que eu contei para vocês, essa luta nos municípios e nos estados, foram feitos durante o recesso parlamentar. Os trabalhos voltaram agora. Então, por coincidência, Limeira é a primeira cidade onde está havendo essa sessão de votação e a gente espera a aprovação. E eu espero sair daqui com pelo menos um pouquinho mais de alento para o meu coração, porque o Lucas não vai voltar, mas que pelo menos não tenha sido em vão a morte dele, que ele seja pelo menos um símbolo de uma luta por mudanças no que nós temos hoje. No primeiro mundo, os primeiros socorros são muito difundidos, as crianças aprendem até em matéria escolar, né? E os professores fazem, babás nos Estados Unidos, no Canadá, não podem trabalhar com crianças se elas não tiverem curso de primeiros socorros. E aqui é muito subestimado. As pessoas acham que elas vão se comprometer se elas colocarem a mão numa vítima. Então, eu digo, elas não vão se comprometer porque elas vão estar capacitadas, elas vão saber o que fazer. E se mesmo agindo, elas não conseguirem, não se exige que a pessoa salve uma vida. Ninguém é herói, ninguém é Deus. Mas se dá uma chance para aquela vida. O Lucas morreu à míngua, ele não teve chance. É isso que a gente não quer. É isso que a gente não pode deixar mais acontecer. Pode acontecer em casa? Pode acontecer com qualquer um. Mas o que a gente precisa? Se conscientizar dessa importância. Então, na minha página, a gente pede sempre isso. Não é só a legislação, é a conscientização de cada um de nós. Vamos aprender os primeiros socorros e vamos ajudar vidas a serem salvas. Acho que é isso, já deu o meu tempo, né? Muito obrigada pela atenção e uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado à senhora Alessandra. Nesse momento eu peço ao vereador Rafael Camargo que faça adentrar a Câmara Municipal, ao plenário, a Taíde Delmiro Soares, representando a Associação de Moradores Secap Santina, para tratar sobre multas nos radares da rua Luiz Pântano, no Parque Novo Mundo. Senhora Taíde, boa noite. É uma honra tê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, lembro que o senhor é responsável pelos conceitos que aqui emitir e deve usar sua fala respeitando o público aqui presente, bem como os vereadores. O senhor tem 5 minutos para falar sobre o assunto que eu trouxe a essa casa. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a todo o público presente. Eu queria agradecer desde já a oportunidade, né, para a gente estar falando desse radar da rua Luiz Pântano. Também quero agradecer o pessoal da Associação da Secap, que são nossos colegas de luta, né, que tem sido muito abusivo o número de multa que tem acontecido por aquele radar. E a gente, na reunião ali, vocês viram que o senhor secretário não teve tanto interesse assim de defender a causa daquele trabalhador,
porque todas as pessoas que estão passando ali, tomando aquelas multas, são pessoas trabalhadoras que dependem da sua habilitação para trabalhar e defender o pão de cada dia. Inclusive, eu também tomei multa naquele radar. Não estou preocupado pelo valor da multa, sim preocupado pelo abuso que a gente está vendo do radar, porque cresceu muito. Como que uma pessoa pode morar do lado do radar e ele tomar a multa 70 por hora? Houve erro do radar, houve foto das pessoas mexendo no radar em seguida. Então, a gente está vendo que está sendo muito abusivo. Então, a gente queria pedir a ajuda dos nossos amigos, dos vereadores que se empenhassem nessa casa, também do Vaguinho, que tem apoiado, o doutor Rafael, que nos ajude a resolver essa situação, porque do que esses moradores vão viver? Porque ele depende da habilitação, ele vai perder a habilitação com a quantidade de multa. Então, eu queria que os colegas pudessem dar uma força para nós, para ajudar a resolver essa situação, porque a gente viu que o secretário não teve tanto interesse de resolver. Ele trouxe aqueles papel ali, mostrou, mas a gente vai atrás, inclusive eu vou atrás de uma empresa que trabalha com calibração de medida e aferição, que é para a gente saber, porque eles falam no Inmetro. Realmente não é o Inmetro, é uma empresa que ela é cadastrada no Inmetro, que ela faz esse trabalho, não é realmente o Inmetro. Então, ela é uma empresa cadastrada. Isso que eles falam para nós não convence a gente, porque a gente sabe que não é isso. Desde já agradeço a oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor Ataíde. Nesse exato momento, a gente passa às lideranças. Newton Santos. Eu dispenso. Lubogo. Dispenso. Cleiton Silva. Senhor presidente, vou falar 30 segundos, que eu vou passar os 2 minutos e meio para o Rafael. São 2 minutos, viu? 2 minutos e meio. Então, eu vou falar 15 segundos. A Alessandra, eu acho que muito pertinente, e depois eu vou dar a minha explicação do porquê. E o pessoal da SECAP lá, eu acho que não foi só o Rafael, tem o Vaguinho. Eu também fiz um requerimento e recebi reclamação. Nós vamos ficar em cima, sim. Nós vamos querer descobrir o que tem naquele radar, tá bom? Passa a palavra agora ao doutor Rafael. Ele tem 2 minutos e 13. Um abraço fraternal ao subtenente que já não se encontra, junto com o sargento Dias, serviu tiro de guerra em 98. Realmente é uma escola perfeita para a formação do cidadão, o pessoal da SECAP também. Vamos dar seguimento aí, já encaminhamos um ofício para o nobre vereador, que é o presidente da Comissão de Obras e de Mobilidade Urbana, Helder. Alessandra, vou falar rapidinho. Eu fiz uma reflexão sobre tudo o que aconteceu e espero que você não vá embora daqui com a má impressão da nossa cidade. Por ironia do destino, em julho, foi aprovado nessa casa um projeto de lei meu, que é a conscientização, que institui a semana do primeiros socorros e da defesa civil, onde vai abordar justamente o que você falou. Infelizmente, pelo trâmite, não deu tempo disso ser instituído e ter dado o devido treinamento. Eu queria dizer para você que investir em educação e conhecimento é simplesmente investir no futuro. E melhor, com custo baixíssimo se comparado aos danos que traz uma sociedade sem educação e conhecimento. Aliás, a vida pode tirar quase tudo de nós, ainda mais no quesito de bens materiais, mas jamais o nosso nome, quem nós somos e o nosso conhecimento. Muito mais que qualquer plano de governo, considero este investimento um modelo de gestão na área da saúde e em qualquer setor, pois evitamos danos permanentes e sequelas que custarão, além de milhões de reais, a vida e qualidade de vida para quem sobrevive de um ser vivo. Diariamente perdemos oportunidade de salvar vida de alguns, seja por estrutura, como no caso dos doadores de órgãos, né? Quantas pessoas na fila de transplante à espera de um órgão para continuar a vida? Ali se vai a vítima, que já faleceu, juntamente com a esperança de quem está na fila, por falta, muitas vezes, de estrutura e de capacitação.
quem espera na fila de um transplante, mas trazer o conhecimento a todos quanto à abordagem básica no salvamento está muito mais próximo e fácil de ser feito. A importância que é conduzir de forma correta o primeiro atendimento, tendo em vista que o SAMU demorou 8 minutos, foi super rápido, mas para quem não está ventilando, ainda mais uma criança, fatal. E a gente ter o treinamento sem o compromisso de sucesso até a chegada de uma equipe especializada, mas que, como médico, afirmo ser o primeiro atendimento crucial e vital do atendimento. Presidente, peço que o senhor espere só mais 30 segundos, até porque eu tenho um projeto de lei nessa casa, pouco falo, aliás, acho que nunca usei a tribuna para falar nos meus 2 minutos e meio, então eu sei do avançar da hora, só peço para não perder a linha de raciocínio, por favor. Foi pensando nisso que criei minha lei, pois sei a quantidade de vidas que são perdidas, não só na cidade, mas no Brasil. Não por falta de helicóptero, não por falta de UTI banhada a ouro, não por transporte com carro, mas por falta de uma coisa que eu considero fatal num país de terceiro mundo: falta de conhecimento. País de primeiro mundo, você sabe que é abordado nas escolas. Então, em Limeira, o projeto de lei visa abordar todo o comércio, toda a indústria, toda a população, principalmente as escolas. Foi quando a vereadora Érica Tanque, então, trouxe o projeto de lei que é específico para a escola, o que somou ainda mais com o meu projeto de lei. Tenho certeza que os nobres vereadores vão aprovar com louvor a lei. E queria dizer que não leve realmente a má impressão da nossa cidade, fatalidade acontece. Depois eu vou te relatar o que aconteceu comigo em Campinas. A prevenção, encerro dizendo que foi, é e sempre vai ser o melhor remédio para qualquer paciente. Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas acredito que esse ano de 2018, a vereadora Érica Tanque, juntamente com a minha pessoa e com os demais, nós vamos cobrar o executivo e a conscientização das pessoas para que sejam treinadas, porque muitas vezes a falta do interesse também da população gera falta do conhecimento. Nós estamos trabalhando, mas precisa ter também a boa vontade, porque quando acontece na família da gente, que a gente vê a importância que é a pessoa morrendo e sem saber o que fazer. Obrigado, presidente, obrigado a todo mundo pelo avançar da hora e a paciência. Vereadora Carolina Pontes. Indico a doutora Mayra e o doutor Marcelo Rossi fez a concessão, também queria fazer a utilização, mas concedeu a doutora Mayra. Bom, senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, parabenizar a Érica por esse projeto. Teve um olhar muito delicado e muito pontual nessa época e quando aconteceu. E parabenizar aqui a Alessandra, né? Assim como o Marcelo falou como mãe, eu acho que eu não teria essa força, né? De estar aqui falando, de buscar, de imediatamente tomar uma decisão, ir atrás, tomou uma atitude, né? Uma atitude proativa, mesmo diante de uma tragédia pessoal, né? Bem pessoal na sua vida. Então, parabéns. Eu acho que não tem contra ser esse projeto. Eu fui relatora dele na Comissão da Saúde, onde o presidente me passou a relatoria, e houve alguns, né, debates dentro do projeto, que às vezes as pessoas ficam com medo de se responsabilizar, mas o jurídico dessa casa também nos deu o alvará, de que se você tentar, você não vai ser prejudicado se você não conseguir. O contrário, se você não fizer, você pode até ser culpabilizado, mas se você tentar, e o tentar com conhecimento, é melhor ainda, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, parabenizar, né, mesmo por sua força, né, por essa coragem e divulgar. E realmente aquilo como o doutor Rafael falou, a prevenção é o melhor tratamento para qualquer doença, para qualquer patologia que seja, prevenção de acidentes e tudo mais. Então, parabéns mais uma vez, vereadora Érica, a você como mãe e uma grande, né, iniciadora. Imagina, apesar de eu digo que às vezes atrás de uma crise, isso motiva e faz ressurgir e faz aparecer uma coisa boa, uma atitude boa, uma lei, uma coisa que vai servir a milhares e a milhões de pessoas. Então, parabéns. Quanto ao pessoal da SECAP, eu acho que tem um pouquinho de paciência em relação àquilo que foi acolhido, a denúncia,
né, de vocês é salutar, lógico que houve um problema que foi bem visto em determinado tempo, mas eu acho que é a questão de tempo e esclarecer aquilo como o vereador Vaguinho falou, do que aconteceu em relação à BRK, em relação às contas d'água, algumas atitudes que vocês podem tomar imediato e aguardar o desenrolar de todo o processo. Muito obrigada. Nesse exato momento, eu encerro o expediente. Decreto intervalo regimental de 20 minutos.